Oi pessoal, boa tarde, tudo bom? Então, hoje quarta-feira nós temos mais uma aula de ciências. A aula de ciências de hoje vai dar início a um assunto que eu particularmente adoro falar e trabalhar com vocês. Vocês já imaginam qual seja? Então, a primeira dica é que a aula de hoje vai ser no nosso livro. Então, quem está aí atento já percebeu que o nosso próximo assunto vai ser para falar sobre o corpo humano. Exatamente. Então, vocês já podem abrir o livro na página 107. O corpo humano, organização e funcionamento. Então, no decorrer de algumas semanas, nós vamos falar um pouco sobre o nosso corpo, o funcionamento do corpo humano. Gente, que máquina perfeita que é o nosso corpo. Deus, quando nos criou, fez tudo minuciosamente. Ele colocou cada pedacinho no seu lugar. E como pode nosso corpo ser tão rico? Rico no sentido de, sim, de ter tantas coisas funcionando ao mesmo tempo. Isso é muito interessante. Então, eu adoro falar sobre isso. E eu tenho certeza que vocês vão adorar saber as coisas que acontecem com a gente enquanto a gente está conversando, enquanto a gente está falando, enquanto a gente está comendo. Não é mesmo? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, a gente, quando abre essa página do livro, a gente já se depara com 4 imagens. Essa imagem aqui aqui está falando que é uma eletromicrografia. Uma imagem, né? Tipo, mais que microscópica, vamos dizer assim, de um tecido adiposo. Esse aumento, para a gente conseguir enxergar dessa forma que nós estamos enxergando aqui, essa imagem, ela foi aumentada aproximadamente 120 vezes. E foi colorida artificialmente, ou seja, não quer dizer que as cores são essas aqui do tecido adiposo, tá? Depois aqui do lado, nós temos células nervosas. Essas células também foram aproximadas cerca de 1.310 vezes para chegar nesse tamanho que a gente está vendo aqui. Então, vocês podem imaginar que são células minúsculas, minúsculas, minúsculas. E depois, aqui nós temos um tecido cartilaginoso, ou seja, uma cartilagem. Ah, tia, onde tem isso? Aqui, ó, na nossa orelha. Esse tecido aqui, ó, é uma cartilagem. Então, é parecido com esse daqui. Claro, essa imagem também foi aumentada 23 vezes, aí foi menos, não é mesmo? E também é colorida artificialmente. E por último, essa quarta imagem é uma ressonância magnética da cabeça, né, de um cérebro. Então, ó, a gente consegue visualizar aqui e também foi colorido artificialmente. Aí o livro encerra a página assim: de que é composto o nosso corpo? E aí vocês vão falar de ossos, de músculos, de pele, de N coisas. Então, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos introduzir o nosso assunto. Então, vamos lá. Agora, na página 108, nós vamos falar sobre a célula, que é uma unidade básica dos seres vivos. Por que a gente fala que é uma unidade básica? Porque não há ser vivo sem célula. Sem as células não existiria, vamos dizer assim, os seres vivos, entendeu? Por isso que ela é uma unidade básica. E aí fala assim, ó, o que você pensa que são células? E aí, o que vocês imaginam que sejam células? Vocês sabem? Se vocês fechassem os olhos agora, vocês conseguiriam imaginar o que seriam as células? Então, todos os seres vivos são formados por células, exceto os vírus. Então, todo ser vivo é formado por célula, menos o vírus, tá? Os vírus. As células são geralmente cerca de 100 vezes menores que a cabeça de um alfinete. Já viram alfinete? Alfinete que a gente coloca no mural? É 100 vezes menor que aquilo. Então, é muito, 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 muito pequeno. Então, é por isso que a gente só consegue visualizar as células através do microscópio. E aí, fala que as células, aqui no segundo parágrafo, fala que as células são estruturas básicas do ser vivo. São elas que determinam como serão sua forma e como ele se comporta. Depois vem assim, a maioria dos seres vivos é formada por um grande número de células,
diferentes, tá? Não são células iguais. É o trabalho conjunto dessas células que permite que milhares de reações químicas aconteçam, garantindo dessa forma a realização das funções vitais da espécie. Então, se a gente não tivesse as células que ajudassem o nosso corpo a se locomover junto com os músculos, provavelmente a gente não andaria, entendeu? Então, todo o nosso corpo é formado por elas. No entanto, existem alguns seres vivos formados por uma única célula. Ele acaba executando todas as funções, mantê-los com vida. É o caso, por exemplo, da ameba e da bactéria. Então, a ameba e a bactéria só tem uma célula. Nós não, nós temos milhares. E a ameba e a bactéria só tem uma. Quando o ser vivo só tem uma célula, ele é unicelular, tá? Quando ele tem várias, milhares de células, a gente fala que é um ser pluricelular, porque tem muitas, entendeu? No organismo humano, existem aproximadamente 200 tipos de célula. Seu tamanho e sua forma variam conforme o trabalho que desempenham. A pele, os músculos, os ossos, os nervos, o sangue, por exemplo, são formados por célula. Então, meus amores, agora na página 109, o livro traz 4 tipos de célula do nosso corpo. Aqui é a célula muscular, aqui é uma nervosa, aqui é a célula masculina, né, o espermatozoide, que é a célula masculina de reprodução, e aqui é as células da pele, que é a epiderme, tá? Então, são 4 modelos de células que o nosso corpo possui, tá? E aí é importante dizer que eu não vou ler para o nosso vídeo não ficar enorme, mas eu queria que vocês dessem uma lida com bastante atenção, como é cada uma dessas células, tá bom? Vai falar um pouco sobre a estrutura, se são mais finas ou não, alongadas, curtinhas, assim, entendeu? Agora, na página 110, nós vamos ver a descoberta da célula, tá? Então, vamos lá. Nesse parágrafo aqui da página 110, vai falar que, como nós já vimos, né, as células são microscópicas, ou seja, são muito pequenas. E aí, o inglês Robert Hooke construiu um microscópio mais evoluído e passou a fazer observações com vários tipos de materiais. Entre eles, observou fatias finas de cortiça, extraídas da casca de determinadas árvores, e percebeu que esse material era formado por caixinhas, que receberam o nome de cells, em inglês, que significa pequenas células ou cavidades. Então, foi daí que começou a surgir, o ser humano começou a entender as células, deram nome e tudo mais, tá? Aí depois nós vamos ver aqui abaixo, as partes da célula. Por quê? A célula também é um organismo vivo, então ela tem divisões, né? As partes fundamentais da maioria das células são a membrana celular, o citoplasma e o núcleo, tá? Então, o núcleo é o que está no meio, esse aqui, o roxinho. Depois nós temos o citoplasma, que é isso que envolve. E por último, nós temos a membrana, que aqui no livro, como é um desenho, é essa linhazinha aqui. Mas é como se fosse uma película que envolve, tá bom? E aí vai falar aqui, ó, a função da membrana, do citoplasma e do núcleo. Então, vamos lá. Então, como eu falei, a membrana é uma película e a função dela é controlar a entrada e a saída de substâncias da célula, tá? Depois vem o citoplasma. Ele está localizado entre a membrana e o núcleo, uma mistura gelatinosa. De modo geral, pode-se afirmar que o citoplasma é o local da célula onde ocorre grande parte das reações químicas, além de ser responsável pelo transporte e armazenamento de substâncias no interior da célula. O núcleo geralmente se localiza no centro da célula, né, feito a tia já falou, e coordena todas as suas funções. No interior do núcleo estão os genes. E o que significa genes? Genes, que são unidades hereditárias que contêm informações genéticas.
Então, hereditário, que a gente já falou de que em história. Hereditário, que é transmitido de pais para filhos. E informação genética, o que seria? São dados que ajudam a determinar as características do organismo, tá bom? Então, são as nossas células que carregam toda a nossa estrutura, assim, tudo aquilo que a gente traz de herança dos nossos pais, da herança genética, tá? Então, se eu tenho cabelos pretos, né, e lisos, porque meu pai tem cabelo preto e liso, ou se eu tenho os olhos mais puxadinhos, porque minha mãe é assim, isso tá na minha genética. E aonde que eu posso saber isso? Através das minhas células, não é, que carregam as informações genéticas, tá bom? Então, informação genética é tudo aquilo que ajuda a determinar as nossas características, as características do nosso organismo. E hereditário, os genes carregam heranças hereditárias, ou seja, que são passadas de pai para filho, tá bom? Aí agora na página 111 vocês vão fazer a atividade do número 1 ao número 4, tá legal? Então, a nossa aula de ciências por hoje fica por aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado de descobrir o tanto de coisa e o tanto de células que tem o nosso organismo. E a tia mostrou aqui apenas algumas, são mais de 200, feito a gente já viu, não é mesmo? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um abraço apertado e a gente se vê amanhã. Tchau!